As profecias de Nostradamus, como foi dito no primeiro vídeo, compõem-se de quadras em versos métricos decassílabos, reunidas em um grupo de 100, daí o nome de centúrias. Foram publicadas em várias ocasiões, uma em pequena parte em 1555 e outra parte em 1557, sendo que das três últimas centúrias, ou profecias, conhecemos apenas aquelas edições que foram reconhecidas apenas após a sua morte. O jovem leão vencerá o velho, num torneio de liças. Ele lhe perfurará o olho através da armadura dourada, em um dos dois combates, e terá morte cruel. Um ano após a publicação desse texto, ocorreu o casamento da irmã e filha do rei Henrique II, que era o rei da França. Na festa, ele travou um combate amistoso entre cavaleiros, no qual o rei desafiou o jovem Gabriel de sua guarda. No segundo assalto, a lança do cavaleiro levantou a viseira da armadura do rei e penetrou o seu olho e atingiu o cérebro. O rei agonizou por 10 dias antes de morrer. Paris, que sofre de penúria. Ao segundo soar do sino, gravará em seus anais. São Bartolomeu. Nimes, La Rochelle, Genebra, Montpellier, Catres e Lyon serão o teatro de combates. Por causa de uma mulher, a guerra religiosa começará ao som do sino. Catarina de Médicis, cuja influência estava abalada, combinou com o duque Henrique de Guise, um massacre geral dos chefes protestantes. O sino de Saint-Germain-les-Chérons deu o sinal às 3 horas da madrugada do dia 24 de agosto, considerado como a vergonha do século. O dia 24 de agosto de 1572 ficou marcado como a terrível noite de São Bartolomeu. Alguns dos mais instruídos em astronomia serão condenados, punidos por éditos, perseguidos como criminosos e mortos onde forem encontrados. Giordano Bruno foi mandado à fogueira pela igreja em 1600. Esse acontecimento fez com que se iniciasse a perseguição aos cientistas do século XVII. A época é muito boa, e o rei muito bom. Serão aniquilados pronta e subitamente pela negligência. Farão mau juízo da leviandade da esposa do rei, que será morto devido à sua benevolência. Antes da guerra, o grande tombará. O grande cairá e será executado. Sua morte será súbita e triste, antes que ele termine seu reinado. A maior parte nadará em sangue, ao lado da Sena. O solo será coberto de sangue. A Revolução Francesa ocorreu em 1789, para mudar a história do mundo prevista por Nostradamus. No fim do século XVIII, a França era mais extensa, rica e adiantada na Europa. A rainha Maria Antonieta se tornou impopular por suas futilidades, e mesmo assim o rei Luís XVI tinha a simpatia do povo. Em 14 de julho de 1789 ocorreu a queda da Bastilha, que iniciou a Revolução Francesa. A Bastilha foi tomada, demonstrando a fraqueza do rei, que foi preso e guilhotinado antes do fim do seu reinado. No mundo será feito um rei, que terá pequena paz e vida curta. Neste tempo o barco do papado estará perdido, governado em seu maior detrimento. Um imperador nascerá na Córcega, custará caro ao império. Veremos com quantas ele faz aliança. Será julgado menos príncipe do que carniceiro, prestes a combater.
falhará. O chefe inimigo obterá a vitória. A retaguarda se defenderá. Os que forem mortos no território cheio de neve farão falta. Em 1804 ocorreu a coroação de Napoleão Bonaparte e a invasão dos territórios papais que posteriormente foram anexados ao Império Francês. Nessa centúria, a profecia se revelou. O profeta o considerava como o segundo anticristo. O primeiro teria sido Nero, e foi visto como um carniceiro. No dia 18 de junho de 1815 ocorreu a Batalha de Waterloo, que marcou a derrota e o término do seu poder na França. A história nos conta que Napoleão serviu para Waterloo com 70 mil homens, onde foi travado um combate violento contra os ingleses. Os soldados franceses foram dizimados devido ao inverno rigoroso, reduzidos a 34 mil homens. Uma nova seita de filósofos que desprezam a morte, o ouro, as honras e as riquezas nascerá nas fronteiras da Alemanha, e os que seguirem terão apoio e audiência. O primeiro do terceiro fará pior do que Nero. Ele será também valente para derramar o sangue humano. Ele fará construir fornos. A prosperidade terá fim, e esse novo chefe será a causa de grandes escândalos. O novo Nero fará jogar nos 3 fornos os jovens, para queimá-los vivos. Feliz aquele que estiver longe desses atos. 3 do seu sangue o vigiarão para fazê-lo perecer. Na terceira centúria, Nostradamus cita o local do nascimento de Adolf Hitler, que foi na Áustria, bem na fronteira com a Alemanha, e a advertência sobre o nazismo, que teve seguidores tão fanáticos que desprezavam a morte, o ouro e as riquezas para seguir seu líder. Hitler reforçou o ódio contra os judeus da mesma maneira que Nero fez com os cristãos. No fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava devastada pela miséria. O exército foi derrotado e os fornos crematórios descobertos. Em 1944, 3 alemães armaram um plano para matar Hitler. Plano esse que nós conhecemos como Operação Valkyria. Chorarão em Milão, em Lucca e em Florença, quando seu grande duque partir de carro. A sede do governo mudará, quando houver um ataque perto de Veneza, quando em Roma ele terá uma mudança, na Piazza Colonna. Os fascistas mataram centenas de pessoas quando a guerra estava perdida. Esse massacre ocorreu em um vilarejo perto de Florença, nas proximidades de Lucca. Na Piazza Colonna, sede do Partido Fascista, os manifestantes gritaram para que o fascismo estava morto. O personagem terrível, malvado e infame entrará no Iraque para impor sua tirania. Serão amigos de uma falsa república. A terra ficará horrorizada com esta fisionomia odiosa. Saddam Hussein, 5º presidente do Iraque. Ele teve uma liderança ditatorial e ordenou genocídios, campanhas contra os curdos e outras etnias, além da forte repressão política. Desenvolveu um culto à sua idolatria, que beirou a mais odiosa tirania. Só para constar aqui, Nostradamus o considerava como o 4º anticristo. Por causa da discórdia e negligência francesa, uma abertura surgirá para os maometanos. A terra e o mar de Siena estarão cheios de sangue, e o porto de Marselha coberto com navios e barcos. A França partilha do renascimento do mundo muçulmano.
Recentemente proibiu até o uso do véu islâmico. Mas a questão é, isso poderia contribuir para um conflito entre muçulmanos e não muçulmanos? Ó vasta Roma, tua ruína se aproxima, não a de seus muros, mas a do seu sangue e da sua substância. A maldade fará um atentado tão terrível, por meio da literatura, que todos serão perseguidos. Depois de Montelimar, o Papa perderá seu brilho. Sua infelicidade virá da confluência do Saoma e do Ródano, por causa dos soldados escondidos no bosque em 13 de dezembro. Nada mais terrível jamais aconteceu ao trono. A Igreja Católica será perseguida na Polônia, e as igrejas serão desapropriadas. A mãe será desnudada por seus próprios filhos, e os árabes serão aliados dos poloneses. Com a economia em baixa, haverá uma grande calamidade no Ocidente. Na Itália, a guerra, a calamidade e o cativeiro atingirão a igreja. A pilhagem arruinará Mônaco. Nostradamus previu o declínio da igreja e cita a data 13 de dezembro, dia do atentado contra o Papa polonês João Paulo II. Quanto à pilhagem, provavelmente refere-se ao escândalo do Banco Ambrosiano. Um chefe de Estado ímpio, poderoso no Ocidente, virá inflamar os árabes contra os franceses. Depois virá um personagem culto, que fará traduzir a língua árabe para o francês. Nostradamus advertiu quanto ao perigo relacionado à política de Muammar Gaddafi. O profeta o considerava como o quinto anticristo. O choro, os gritos, as lamentações. Os clamores de terror se farão ouvir por causa de um personagem desumano, cruel, odioso e terrível, na Suíça, nas Ilhas Britânicas e entre os dirigentes da Itália. Onde ele fará correr sangue, trará frio e fome. Ele não terá misericórdia com ninguém. Saiam todos da cidade, habitantes de Genebra. Sua idade de ouro se transformará em idade de guerra. Aquele que voltar contra o chefe iraniano exterminará a todos. Antes desse acontecimento, haverá sinais do céu. Um líder deverá influenciar a Turquia para ordenar um ataque à Europa. Quando esse momento chegar, suíços, ingleses e italianos serão atingidos por suas batalhas. Nostradamus dá a entender, na leitura de algumas quadras do seu livro, que seria um líder iraniano. Ele irá destruir tudo o que possa apresentar o pensamento político ocidental. Atacará Genebra, onde se encontra a sede da ONU, que fica na Suíça. Ele subjugará com seu gênio a raça cruel e orgulhosa de barba crespa e negra. O grande Henrique libertará, num lugar distante, todos os prisioneiros da bandeira crescente. Marcado pelas mortes e por crimes abomináveis, o grande inimigo do gênero humano será pior do que todos os seus predecessores. Com o ferro e o fogo da guerra e da revolução, ele fará correr sangue de modo desumano. Nostradamus também retratou Osama Bin Laden, líder e fundador da organização terrorista Al-Qaeda.
responsável também pelo ataque às Torres Gêmeas no dia 19 de setembro de 2001, em Nova York. No ano de 1999, 7 meses, virá pelos ares. Um grande chefe apavorante, que fará reviver o grande conquistador de algo mais. Antes e depois, a guerra reinará pela felicidade. A última quadra profética de Nostradamus refere-se a julho de 1999, onde iria insurgir o Anticristo, um conquistador, líder político e militar não cristão. Em 7 de agosto de 1998, existe a aproximação da data prevista. O segundo extremista Al-Qaeda, liderado por Osama Bin Laden, explodiu 4 embaixadas, 2 nos Estados Unidos, uma no Quênia e uma na Tanzânia, matando 256 pessoas e ferindo mais de 5.000. Até então, o mundo não tinha ouvido falar no terrorista. Do Oriente, ensinando coisas boas ao Ocidente. Ele aparecerá na Ásia, se sentirá em casa na Europa e voará pelo céu, pelas chuvas e pelas neves. Golpeará todo o mundo com seu bastão, símbolo da iluminação. As religiões se unirão contra os vermelhos e ele falará com a boca fechada. A cor vermelha está relacionada às cores das suas vestes e também da China. O budismo é uma religião que zela pelo silêncio. Entre várias profecias, há cerca de 60 versos que parecem descrever um mestre espiritual em um novo movimento, que ajudará a construir um fenômeno histórico chamado Movimento do Potencial Humano, ou simplesmente Movimento da Nova Era. Entre esses versos, há algumas citações que parecem se referir ao líder espiritual e político do Tibete, o 14º Dalai Lama, Tenzin Gyatso. O nome que foi profetizado por Nostradamus a este novo mestre foi Maitreya, ou seja, amigo, cuja missão seria a de ajudar as pessoas a encontrarem a verdade. Tudo que Dalai Lama fez na sua jornada foi simplesmente passar conhecimento e luz.